Bom dia, galera do sexto ano. Então, para nós darmos continuidade ao conteúdo da semana passada, nós vamos relembrar um pouquinho dos paralelos e meridianos. Observem a esfera terrestre e vejam que nós temos 5 paralelos que têm nome próprio. O principal paralelo é a linha do Equador. Por que a linha do Equador é o principal? Porque ela divide a Terra exatamente no meio, referente a 0 graus, em 2 hemisférios. Abaixo da linha do Equador nós temos o hemisfério sul, acima do Equador nós temos o hemisfério norte. Além da linha do Equador, nós temos outros 4 paralelos que também possuem nomes. No hemisfério norte, no extremo norte, na área polar, o círculo polar ártico. Depois nós temos o trópico de Câncer. No hemisfério sul, nós temos o trópico de Capricórnio e na região polar sul, o Círculo Polar Antártico. É importante nós lembrarmos que esses são os que possuem nomes, mas a gente não tem só eles. Na verdade, nós temos 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. Também temos os meridianos. O que são os meridianos? São as linhas verticais que são traçadas nos mapas de um polo a outro. A principal diferença entre paralelos e meridianos é que as linhas paralelas elas não se cruzam em momento algum. Já os meridianos, nas extremidades da Terra, ou seja, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, elas se encontram. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que separa a Terra em 2 hemisférios. À direita de Greenwich, nós temos o hemisfério leste, que também pode ser chamado de Oriente, e à esquerda nós temos o hemisfério oeste, que também pode ser chamado de Ocidente. É importante lembrar que todo meridiano possui um antimeridiano. O meridiano de Greenwich, o antimeridiano dele, chama-se linha internacional de mudança de datas. Ou seja, no lado oposto da Terra, esse meridiano que dá continuidade a Greenwich, ele tem um outro nome e uma outra medida de graus. Então, baseado nessas duas informações, paralelos e meridianos, nós temos as condições ideais para darmos a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Como que fazemos isso? Utilizando as medidas em graus que tanto os paralelos quanto os meridianos nos fornecem. A partir daí, nós iremos trabalhar com as coordenadas geográficas, latitude e longitude. O que é latitude? Latitude é uma distância, uma medida em graus, que tem como referência a linha do Equador. E ela só pode ser medida, observada no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Já a longitude é uma distância em graus, que tem como referência o meridiano de Greenwich. Portanto, ela só pode ter como resposta o hemisfério oeste ou o hemisfério leste. Vamos ver na prática. Então, para concluir nossa aula de hoje, observem essa imagem que eu fiz no caderno, essa ilustração. As linhas horizontais, que são as próprias linhas do caderno, estão representando os paralelos e as linhas verticais, os meridianos. Então, nessa grade, nós temos um cruzamento de paralelos e meridianos. A linha vermelha é a linha do Equador. A linha azul é o meridiano de Greenwich. Então, a partir da linha do Equador, que é o 0 graus, para baixo, no hemisfério sul, nós temos 10, 20, 30, 40 graus. E acima da linha do Equador, nós temos 10, 20 e 30 graus. O meridiano de Greenwich está representado nas linhas verticais e a oeste nós temos 15, 30 e 45 graus. E a leste nós temos 15, 30, 45 e 60 graus. O cruzamento dessas informações vai nos dar uma localização de qualquer lugar na superfície terrestre. Esse ponto A, a gente vai
dar a localização geográfica dele. Primeira coisa que nós temos que fazer é ver qual é o paralelo que ele se encontra. 20 graus. Segunda coisa que nós temos que observar, se ele está ao sul da linha do Equador ou se ele está ao norte da linha do Equador. Neste caso aqui, o ponto A está a 20 graus ao sul da linha do Equador. Então, isso significa que a latitude é 20 graus sul. Para a gente determinar o ponto exato que essa letra A se encontra, a gente precisa também saber o meridiano. Então, a gente vai observar a linha vertical. A gente está vendo aqui que é 30 graus. Aqui está meridiano de Greenwich. A gente tem que ver. A esquerda é o oeste, a direita é o leste. Nesse caso, está a 30 graus a oeste. Portanto, a coordenada geográfica do ponto A é 20 graus de latitude ao sul da linha do Equador e 30 graus de longitude a oeste do meridiano de Greenwich. Então, o ponto A está localizado a 20 graus de latitude sul e 30 graus de longitude a oeste. Agora, nós temos o ponto B, que nós também vamos dar a localização exata dele. Primeira coisa que nós temos que fazer, observar o paralelo que ele se encontra, que é 30 graus. Esse paralelo está acima da linha do Equador, portanto, ele está no hemisfério norte. Então, se a gente está falando de paralelo, nós estamos falando de latitude. Então, a latitude do ponto B é 30 graus ao norte. Para fechar a localização completa, nós temos que observar o meridiano, que é 60 graus, e que se refere, portanto, à longitude. Temos que observar se ele está à direita ou à esquerda do meridiano de Greenwich. Nesse caso, está à direita, portanto, está no leste. Então, a localização é 60 graus de longitude leste. Sendo assim, o ponto B está localizado a 30 graus de latitude norte e 60 graus de longitude leste. Então, era isso, pessoal, para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode me ligar, mandar um WhatsApp que a prof explica e tira as dúvidas que podem surgir. Beijo a todos e uma ótima semana.